E mais uma vez ficou comprovado que sim, o Flamengo é o dono da Arena MRV, Arena Plata. Então bora aqui fazer um pós-jogo desse Atlético 0, Flamengo 4. Não vou pegar muito do seu tempo precioso, tá ok? Então aqui já deixa o like, se inscreve aí, mas bora pro vídeo. Primeiro tempo começando, Atlético ali tava fazendo uma pressão e já vem logo de cara isto. Gol do Pedrão, gol do Pedroca, com pouquíssimos minutos, o Pedro deu 4 toques na bola, tá? Isso é um fato, o Pedro deu 4 toques na bola para fazer um gol. E o Flamengo que com esse gol deu uma mini respirada. Por quê? Aí vem o porquê. O Flamengo tava tomando uma pressão ali, tudo Atlético, né? Normal em casa, pá. Depois de uma polêmica que saiu sobre o Hulk, mas vou deixar esse ponto do Hulk um pouquinho mais pro final, então aguenta um pouquinho aí. O Flamengo faz esse gol muito rápido que tranquiliza um pouco esse jogo, porque na questão do Flamengo, logicamente, né? O Flamengo vinha sofrendo ali uma pressãozinha mínima, baixa ali do Atlético, né, impulsionando ali algumas jogadas, forçando algumas jogadas de ataque para cima do Flamengo, porque estava em casa normal, né, nos primeiros 15 minutos ali, a gente, né, exercer uma pressão, também em casa, tem que mostrar pra torcida querendo ou não, né? E a torcida que ficou falando que domingo era guerra. Foi muita guerra mesmo. Guerra para não tomar mais. O primeiro tempo do Flamengo foi avassalador, na minha opinião, assim. O Flamengo conseguiu, depois desses 10 minutos, principalmente depois que fez o gol, conseguiu controlar mais a partida. O Galo dando muito espaço no meio campo, isso tem que ser falado. O Galo dava muito espaço, até os comentaristas estavam percebendo isso e falando várias vezes que, pô, o Galo tá dando toda hora espaço no meio campo. O Maicon ali dando muito espaço nas costas dele, então, tipo assim, vamos supor, o Flamengo conseguia achar muitas triangulações, muitos passes, muitos toques, 1-2, 1-2 ali, dentro ali do meio campo, principalmente conseguia infiltrar nos lançamentos rápidos que o Flamengo de Leonardo Jardim está produzindo cada vez mais. E como a gente não tinha Lucas Paquetá, o Arrascaeta começou jogando bem, fez um baita de jogo. E quando tem Atlético Mineiro e Arrascaeta no mesmo jogo, na mesma arena, é gol do Arrascaeta, certeza, né? Sempre tem gol do Arrascaeta. A maior vítima do Arrascaeta é o Atlético Mineiro com 11 gols, 6 no Cruzeiro e 5 no Flamengo, se eu não estou me enganado, tá? Mas o Flamengo fez o quê? O Flamengo no primeiro tempo, ele literalmente quis liquidar o jogo, né? Quis liquidar. O Palmeiras que venceu o Nossa, eu ia falar Atlético Bragantino, mano. Que venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista, né? O Palmeiras, como sempre, jogando mal, mas sempre vence. É um inferno isso. Beleza, o Flamengo tá com 26 pontos e o Palmeiras com 32. Mas o Flamengo tem um jogo a mais. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Tá? Então, se o Flamengo ganhar esse jogo a menos, diminui para 3 pontos de diferença. O Fluminense também que ganhou, mas vamos voltar aqui pro jogo. Flamengo, depois, mais um gol. Plata, um baita de um gol. Mano, o gol do Plata, irmão, o gol do Plata foi um golaço. Mas foi um golaço antológico quase. O Plata que já é considerado ali, né, o dono da Arena MRV por ter feito o gol que consolidou o título da Copa do Brasil na Arena do Galo, aquele gol de cobertura no Everson foi pintura. Então, hoje mais uma pintura para mim, o gol de hoje. Cara, eu arrisco me dizer que o gol de hoje, pra mim, foi mais bonito que o gol que ele fez na final. Porque o gol que ele fez na final era ele, o goleiro, não tinha mais ninguém, e ele deu uma cobertura. Tipo assim, não é muito difícil de ver muitas coberturas, gols de cobertura por aí, né? Mas o gol que ele fez hoje, moleque do céu. Rapaziada, vocês não tem. Nossa, mano. O gol que ele fez hoje foi antológico. Ele pegou uma bola no meio campo, foi carregando na ponta, jogou pro meio, cortou um, cortou dois, cortou três, deu aquela chapada de colher a bola. Nossa senhora. Moleque, que golaço do Plata, que golaço. 2-0. E ali o Flamengo já encaminhando um bom resultado. Eu falei, pô, 2-0, primeiro tempo, se acabar assim, tá ótimo. Pô, 2-0 no placar, fora de casa. O Galo ali tentando algumas coisas, mas o Flamengo mais com a posse de bola, o Flamengo controlando mais o jogo. O Flamengo teve muita paciência e calma. E um ponto que já vem, que a gente já consegue notar do Leonardo Jardim é o seguinte: o Flamengo, em todas as pontadas que dava no ataque, sempre quase finalizava em gol. Muito difícil o Flamengo não ter finalizado uma jogada. Hoje, lógico, não é todos os ataques que o Flamengo fez gol, isso é lógico. Mas eu tô falando de uma média ali. A maioria dos ataques que o Flamengo efetuou no jogo, até o gol ali, a maioria foram resultados em gols. Então,
Isso é muito um Leonardo Jardim, já vinha muito isso no Cruzeiro. O Flamengo do Felipe Luiz, ele vinha carregando a bola lá da zaga, indo, construindo até o gol. O Flamengo de Leonardo Jardim, ele vai da zaga, aí já pula meio que mais pro meio campo avançado e do meio campo já para ataque, gol. É basicamente isso. O Flamengo é muito mais efetivo. É mais efetivo no ataque. Então o Flamengo, quando vai, é pra fazer gol. O Flamengo não fica enrolando aquela paçoca, não sei o que, toca aqui, pá. Aí vai, gol. Ou não gol. Então o Flamengo é muito mais ofensivo na questão de efetuar mais gols com o Leonardo Jardim. Isso é um ponto legal. E por outro lado também não, né? Porque o Flamengo tem um pouco menos a posse de bola em alguns momentos que deveria ter mais a posse de bola em questão de pensar como era o do Felipe Luiz e alguns outros Flamengos também. Mas isso não é dos mais males, porque o Flamengo fez 3 gols no primeiro tempo e daí o terceiro gol do Arrascaeta, que o que o Arrascaeta tá jogando é uma barbaridade também. Vamos se citar aqui também, lógico, não é a temporada igual a 2025, longe, não longe, mas não é igual a de 2025, mas é uma temporada muito boa do Arrascaeta. E fez um gol de cabeça. Eu acho que se ele fizesse o gol, o Pedro faria o gol. Mas o Arrascaeta subiu muito bem no cruzamento, pim, deu de cabeça, gol do loiro. E, cara, o Arrascaeta, ele é sensacional. Ele poderia ter feito outro gol, que, tipo assim, ele saiu... O Pedro jogou muita bola hoje, tá, rapaziada? Vou falar um negócio aqui. O Pedro foi, pra mim, o melhor jogador do Flamengo, foi o Pedro. Melhor jogador, Pedro. 2 gols, quase fez uma... Nossa, assistência que o Pedro ia estar fazendo pro Arrascaeta, se ele faz o gol que ele perdeu, o Pedro deu um toquezinho de calcanhar assim, o Arrascaeta, tipo assim, abriu o campo. O único toque do Pedro abriu o mar, assim, abriu um campo, assim, pro Arrascaeta sozinho. Era ele e um zagueiro. Aí o zagueiro ficou meio indeciso, o Arrascaeta dominou como quis, carregou por muito tempo a bola, dominou do jeito que ele queria, ele bateu, mas o Everson foi bem, pegou no cantinho. E daí o Flamengo 3-0 no intervalo, eu falei, pô, 3-0 no intervalo, tamo suave. E o segundo tempo, até os 30. Putz, nossa senhora, que joguinho. Não vou falar que foi morto, porque o Atlético teve chance. O Atlético quase fez gol, o Atlético deu bola na trave. O Rossi defendeu defesas importantes, mas não foi tipo assim, nossa, o Galo avassalador. Não, o Galo melhorou com as alterações que o técnico deu. Acho que o apelido dele é Barba, alguma coisa assim. Era o técnico do Estudiantes que o Flamengo derrotou nas quartas da Libertadores. E o Galo melhorou, conseguiu ter mais a posse. O Flamengo sim diminuiu, o Flamengo abaixou as linhas, o Flamengo, né, ficou meio mole, 3-0, pô, não sei o que. Mas depois ali dos 30, o Flamengo começou a dominar um pouquinho mais ali, pá, gol do Pedro de novo, um gol de videogame. Toque de bola na linha de fundo, um passe curto ali pro Everton Araújo. O Everton Araújo deu um triângulo pro meio da área ali, ou um X, e o Pedro só empurrou pra dentro do gol. E uma baita de uma jogada de videogame, e o Galo, quase saiu um quinto gol do Everton Araújo já no finalzinho, nos acréscimos, que a bola bateu milagrosamente na trave e saiu. E o Mengão venceu, mais 3 pontos na conta, fora de casa, muito importante. Mas esse foi basicamente o Flamengo de hoje. Deixa aqui agora, eu quero saber a sua opinião sobre o Flamengo aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E juízo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!